Fala galera, tudo bem com vocês? O Magel teve um bate-papo sensacional com a senadora Lucevânia. E separamos aqui os melhores momentos dessa nossa conversa. Primeiro, no Senado, nós somos 81 senadores, só 9 mulheres, todos os demais são homens. Eu fui deputada constituinte e quando nós chegamos na constituinte tinha 34 mulheres. E, na verdade, a imprensa, quando nos abordava-se querendo saber do nosso vestido, do nosso penteado, buscavam uma musa para enfeitar a Constituinte, mas ninguém perguntava o que a gente pensava, o que nos levou a disputar uma eleição e chegar lá. Se tínhamos ideias, se tínhamos proposta, nada disso existia. E hoje eu tive 3 mandatos de deputada federal, eu fui deputada constituinte. E após a Constituinte, eu fui eleita mais 2 vezes deputada federal. Depois eu fui secretária nacional de assistência social no governo Fernando Henrique e me elegi senadora da República. Eu fui a primeira mulher senadora da República em Goiás, a primeira mulher deputada federal também em Goiás. Senadora, eu sou a primeira e a única senadora. E a discriminação, ela prevalece lá, embora nós tenhamos as mesmas oportunidades, porque todos foram eleitos. Eu fui eleita com 1.500.000 votos, então nós temos mais ou menos um padrão de oportunidades praticamente iguais lá dentro. Mas na hora de definir, na hora de expor as nossas ideias, a gente consegue impor, principalmente, primeiro você tem que ter uma experiência grande, como é o caso meu, e segundo, você tem que ter uma atenção dobrada. Se o homem sobe, se o senador sobe na tribuna e fala uma bobagem qualquer, aquilo passa desapercebido. Mas se uma mulher dá uma derrapadinha, a coisa vira um meme. Então, na verdade, a gente tem essa diferença. E quando a gente está num conjunto de senadores, a oportunidade para falar é muito difícil. Primeiro que quando você começa a falar, ninguém presta atenção. E só passa a prestar atenção se você tiver um argumento muito forte e muito lógico. Então, daí porque a importância da formação feminina ser uma formação sólida para que ela possa realmente se impor nessa situação. Agora, essa formação sólida, ela não é exigida do homem. Eles vão lá e chegam lá e se impõem pelo fato de ser homem. E é uma tristeza isso, eu acho que nós temos que mudar e você veja como nós vamos mudar isso se nós temos 9 mulheres no Senado. Nós somos voto vencido sempre, então é muito difícil, a não ser que haja um trabalho muito intenso de articulação para que a gente traga aqueles homens que são mais sensíveis, que venham ser parceiros nossos, para compartilhar essas políticas públicas que possibilitam as mulheres de poder trabalhar em situação de igualdade. Posteriormente a gente pode falar dessa questão do salário igual ao homem, porque tem, além da barreira, o fato de ser mulher, existe aí um componente que é a gravidez. Então isso é um componente, a maternidade não é vista como uma função social, ela é vista como uma questão da mulher.
Enquanto a gente não entender a maternidade como uma função social, é uma função que interessa à sociedade como um todo, ela não é apenas uma função feminina, ela é função feminina no ato de gerar, mas ela não é uma responsabilidade apenas da mulher. A mulher tem muito receio de se expor, muito receio de se apresentar. E isso é muito difícil para a mulher a atividade política, porque a atividade política é uma atividade que você tem que se expor. Não tem outra forma. Você coloca as suas fragilidades, você coloca as suas qualidades e aquilo se torna uma questão pública. E a mulher é muito refratária a isso. E também a sociedade encaminha a mulher para aquelas questões que são femininas. Por exemplo, eu cheguei no Senado, o normal seria eu ir para a Comissão de Educação, para ir à Comissão de Assuntos Sociais. Agora, depende muito de você ter a visão que você não pode ir de acordo com que a cultura quer te levar, a cultura machista quer te levar. Então, quando eu cheguei no Senado, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a Comissão de Orçamento. A Comissão de Orçamento onde define o futuro do país, onde define as políticas públicas, quanto nós vamos destinar para a educação, quanto nós vamos destinar para a saúde. Enfim, é a comissão que é o coração da atividade parlamentar, o orçamento. Eu fui para lá, eu era a única mulher no orçamento. E aí é que você vai ver a diferença da mulher diante do dinheiro, do poder econômico, e o homem diante do poder econômico. Há uma diferença brutal aí. Bom, como eu fui a primeira mulher a me eleger deputada federal, eu precisava de muitos votos. E era muito difícil para mim. Eu tinha voltado para a universidade, eu fiz comunicação, tinha feito letras anteriormente, mas eu entendi que para me envolver com a atividade política, eu tinha que fazer um novo curso que pudesse me dar condições de uma análise mais crítica da sociedade, enfim, da nossa cultura, da nossa vida. E assim eu voltei para a universidade e fiz jornalismo. Quando eu saí, eu me coloquei como deputada federal. E eu saía pelo interior do estado de Goiás. Nós temos aí, era antigamente, quando eu fiz o meu primeiro mandato, era Goiás e Tocantins, era um estado só. E eu saí para os diretórios. Diretórios são um grupo de pessoas que se juntam para defender o partido, para que tenha um partido, e ali eles defendem os princípios, os valores, etc. E eu chegava nesses diretórios, esses diretórios só tinha homens, não tinha uma mulher no diretório. Porque, em geral, o presidente do partido é homem, é raro o presidente de partido que seja uma mulher. Aqui o PSB, que é meu partido, eu que presido, mas é coisa rara. Então, chegava nos diretórios, só tinha homens. Eu falava, explicava quais eram os objetivos que tinham me levado a disputar um cargo. Eles me ouviam atentamente. Terminava de falar e disse: eu vou pedir minha mulher para te apoiar. E claro que a mulher também vota, né, e pede voto. Aí eu ia no outro diretório, a coisa se repetia. Foi assim o estado inteiro. Quando abriram as urnas, eu fui a mais votada. Só mulheres me apoiando. Eu não tinha diretório, porque, em geral, quando você vai no diretório, eles definem quem que vão apoiar. Nenhum diretório me apoiou, nenhum. Eram as mulheres dos membros do diretório. Quando eu fui a mais votada, primeiro o pessoal levou muito susto, porque esperava tudo, menos que eu fosse a mais votada. Não tinha diretório, não tinha ninguém apoiando oficialmente. E eu comecei um trabalho. Como eu senti a dificuldade que era ser mulher na atividade política, eu resolvi fazer uma coisa que
diferente de todos os homens, que é trabalhar o orçamento, começar a trazer os primeiros recursos para o Estado. Quando eu comecei a trazer os recursos para o Estado, os prefeitos começaram a se aproximar. Chegavam para mim e diziam: olha, deputada, eu preciso do seu apoio, o meu município também precisa de recursos. Eu disse: olha, prefeito, tenho o maior prazer em te atender, mas o senhor vai trazer sua mulher para pedir, porque, infelizmente, eu não posso atender o senhor, porque o senhor não me atendeu quando eu fui no diretório. Então, essas coisas a gente vai cobrando, vai recolocando para que esse mundo, esse universo masculino não prevaleça dessa forma. Vocês pertencem a uma geração que não se justifica essa diferenciação. Daí porque esse tema é muito importante para vocês no vestibular, porque vocês, eu acho que é na escola, desde a educação básica, que nós temos que orientar os meninos e as meninas que essa diferenciação, ela não favorece a sociedade, ela não transforma o país num país mais justo, mais humano, e está nas nossas mãos. Eu acho que vocês serão futuras mães que vão educar os filhos e educar de forma a valorizar a competência de ambos. Não é valorizar a competência só masculina, só o homem é capaz de lidar com recursos, só o homem é capaz de fazer isso ou aquilo. Agora, eu vejo hoje no Estado uma coisa curiosa. Quase todas as secretarias de finanças das prefeituras são geridas por mulheres. E onde as mulheres são secretárias de finanças, as prefeituras correm muito bem. Então, há uma demonstração efetiva de que tanto a capacidade masculina quanto a feminina, quando dedicados, quando preparados, eles podem eliminar inteiramente essa diferença. Eu sempre uso a Lei Maria da Penha para demonstrar que não é endurecendo a lei que nós vamos resolver os problemas de segurança pública, os problemas de maneira geral. Porque, na verdade, a Lei Maria da Penha é uma lei dura, porque nós saímos de uma total omissão do Estado em relação à violência doméstica, a violência contra a mulher, para uma lei que penaliza firmemente a violência doméstica. No entanto, nós temos ampliado. Veja, o estado de Goiás hoje é o terceiro estado em feminicídio, o terceiro estado que se destacou neste ano no assassinato por questão de gênero. Então, nós temos que ver que não é endurecendo a lei que a gente vai resolver o problema. É principalmente você mudando a cultura, mudando e trazendo. A mulher tem costume, às vezes, de falar para a mulher. Eu costumo falar que a mulher gosta de falar para a convertida. Você reunir um grupo de mulheres para falar sobre os problemas, as políticas públicas de mulheres, para as mulheres, vocês estão falando para quem concorda com vocês. Então, eu entendo que o movimento de mulheres ele precisa trazer cada vez mais os homens para discutir essa questão da violência. Porque enquanto nós estivermos discutindo violência só entre as mulheres, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque não existe uma mulher que esteja em desacordo em relação a essa violência. Embora a gente saiba que muitas mulheres, elas, por formação, pela cultura, elas próprias são machistas. Elas se negam muitas vezes a denunciar. E essa denúncia não é só porque ela não quer perder a guarda dos filhos, ela tem medo de não ter a proteção financeira do companheiro. Então ela se nega, e depois também pela cultura,
separar é ruim, a sociedade não me aceita, eu vou ficar discriminada. Então tem uma série de coisas que ela própria, ela se coloca como empecilho para que ela possa se libertar. Então, daí porque eu acredito que este debate sobre a questão de gênero, ela tem que se dar entre homens e mulheres, não só entre mulheres, porque nós estaríamos falando para as convertidas. A ser relatora da Lei Maria da Penha, qual foi a sua reação, qual foi a sua expectativa? Bom, eu fazia parte da Comissão de Justiça, era presidente da Comissão de Justiça Antônio Carlos Magalhães, acho que eles não conheceram, já faleceu. Ele era um presidente da Comissão de Justiça muito forte, muito ativo. E a Maria da Penha tinha sido relatado na Câmara dos Deputados. Deixa eu explicar aqui. Primeiro o projeto vai para a Câmara, depois vai para o Senado. Se o projeto nasce no Senado, ele é aprovado aqui, depois vai para lá. Então, inverte a situação. Então, ele já tinha sido, esse projeto da Lei Maria da Penha é um projeto do Executivo. Nós trabalhamos 2 anos discutindo essa questão da violência doméstica, com audiências públicas, e foi montado, os movimentos feministas atuaram intensamente, e foi montado um projeto, e o Executivo encaminhou esse projeto para a Câmara. Na Câmara, o projeto foi relatado pela deputada Jandira Fegali, que é do movimento feminista do PCdoB, tem uma militância intensa no movimento. E as mulheres da Câmara e do Senado fizeram um trabalho no sentido de que a relatoria fosse entregue para mim na Comissão de Justiça. E o presidente da comissão, que era Antônio Carlos Magalhães, atendendo essa reivindicação das mulheres, ele acabou entregando a relatoria para mim, o que as mulheres festejaram, porque elas tinham muito medo do projeto cair na mão de um homem. Em geral, na Comissão de Justiça é composta de pessoas de várias tendências ideológicas, e o pavor das mulheres, depois de muito debate, depois de 2 anos de debate, era esse projeto cair na mão de um homem que fosse conservador, que fosse ideologicamente descomprometido com essa questão dos direitos da mulher. E com esse movimento eu consegui, elas me apontaram como sendo a pessoa adequada para relatar a Lei Maria da Penha na Comissão de Justiça. E eu fiz essa relatoria, obviamente reunindo com todas elas, discutindo, fazendo algumas alterações, porque o papel do Senado é fazer a revisão do projeto que vem da Câmara. Então ele chega no Senado, a gente vê o que ainda precisa melhorar no projeto e vai acrescentando. E foi assim que eu fui escolhida a relatora. Nós éramos 9 mulheres e eu fui a escolhida para relatar. A Lei Maria da Penha hoje, ela é conhecida por 85% da população brasileira. Então isso já é uma coisa muito importante. Segundo, a questão da divulgação, hoje os meios de comunicação, internet, as redes sociais, isso vai criando um clima que as pessoas começam a entender que não pode ser desse jeito. Então, todas as pessoas que estão vendo o caso dela, que citou um exemplo, por exemplo, de uma criança que está sofrendo intimidação dentro de casa, isso hoje, com as redes sociais, isso avança por todo o Brasil. Então, à medida que isso vai sendo evidenciado, a gente vai criando mecanismo para coibir. A questão, por exemplo, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar aquela divulgação das fotos da Carolina Dickmann na internet. Hoje tem a lei Carolina Dickmann que penaliza enormemente quem divulgar fotos íntimas de pessoas na internet. Esse marco da internet ainda vai demandar muita discussão, porque a limitação da internet
ela interfere na liberdade de expressão. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa legislação que envolve a internet. Mas voltando a Maria da Penha, eu acho que hoje o que tem evidenciado, o que tem colocado na pauta das grandes mídias é exatamente a informação e a intolerância que a sociedade está tendo em relação a esse tipo de crime. Quanto mais a gente puder divulgar, quanto mais a gente não aceitar essa situação, mais a sociedade vai modificando o seu comportamento. Você vai ver que hoje grande parte dos jovens se sentem mais intimidados em tratar essa questão de gênero. Eu vou contar só um episódio para vocês da Lei Maria da Penha, que aconteceu comigo num palanque. Eu estava falando da importância, porque todo palanque eu falo da lei, eu tenho que falar da lei. Eu estava falando da Lei Maria da Penha e com muito entusiasmo. De repente apareceu um bêbado assim na frente. Eu disse: "Ei, Luciavânia, eu ia votar no seu, mas depois dessa lei não voto mais nunca." Então, para você ver como isso está internalizado na cabeça masculina, que é uma coisa normal você bater. Hoje, se vocês verem as famílias de baixa renda, 50% delas são chefiadas por mulheres. Essa desestruturação da família e esse papel da mulher arrimo de família é uma situação que reproduz a pobreza, porque a mulher não pode trabalhar, porque tem que olhar os filhos, ela não pode estudar, por sua vez, essas crianças ficam soltas, ela tem que arranjar um bico aqui e ali, essas crianças ficam na rua, e é daí que nós vamos ver a criança, daí uns dias, traficando, a criança envolvida com droga, e esse quadro que nós estamos vendo aí. E qual é a resposta que a sociedade dá a esse quadro? Vamos reduzir a maioridade penal. É uma coisa absurda, e quando a gente fala isso, a sociedade não aceita, porque ela quer que reduza a maioridade penal, joga as crianças lá num buraco, ficam lá desassistidas, dali elas saem ali dessa casa socioeducativa e já vai para a penitenciária. Você vai ver que grande parte dos jovens que estão nas penitenciárias tem 19, 20, 18 anos para cima. Ela sai daqui do socioeducativo e já vai para a penitenciária, porque não tem apoio, não tem escola, não tem disciplina, porque eles não aprenderam limites. Essa família é uma família solta. E é isso que tem esse quadro que nós estamos vivenciando no país. E quando você fala, olha, reduzir a maioridade penal não é o caminho, o caminho é você dar uma escola de tempo integral, é você dar uma creche, educação infantil a essa criança desde o início, para que ela possa desenvolver e ter ali o que ela não pode ter em casa. Então o Estado tem que assumir isso com muita responsabilidade. Você veja que nós tivemos aí no passado 3.000 creches foram distribuídas pelo país no governo passado. Dessas 3.000 creches, nós conseguimos, quer dizer, o governo conseguiu inaugurar 100. As outras estão todas paradas. Para você ter uma ideia, tem 20 creches em Aparecida totalmente paradas, tem 19 em Goiânia totalmente paradas, 9 em Anápolis totalmente paradas. Agora tem dinheiro para tudo, menos o dinheiro para terminar isso aí. E isso por quê? Porque não é prioridade. E quem está lá fazendo as leis, muitas vezes, ele está preocupado com a ponte, com a Petrobras, indicar fulano. Isso que vocês estão vendo, esse quadro deteriorado que nós estamos vivendo na política. Primeira coisa para você se impor é você estar preparada. Eu acho que isso que vocês estão fazendo. O acesso da mulher ao ensino superior, quanto mais formação ela tiver, quanto mais informação ela tiver, é um bom caminho.
Segunda coisa, é a credibilidade que você vai construindo ao longo do tempo. É claro que eu hoje não enfrento aquilo que eu enfrentei quando comecei. À medida que você tem coerência naquilo que você pensa, você tem coerência no seu trabalho, você é dedicada, você apresenta resultados, você vai adquirindo credibilidade. Eu fico constrangida de dizer para vocês, mas eu tenho que dizer em função da sua pergunta. Eu hoje sou mulher, milito no meio de homens importantes no estado de Goiás, mas eu posso te afirmar com certeza que eu posso chegar em qualquer lugar no estado de Goiás que eu sou respeitada. Primeira coisa, para eu me fazer respeitada, eu não me atrelei a ninguém. A minha vida política eu a construo com o meu trabalho. Eu tenho partido, eu tenho aliados, mas os aliados eu discordo e concordo. Aquilo que eu concordo, tudo bem. O que eu não concordo, eu explicito. Aquilo que eu não aceito, é muito comum, por exemplo, você chegar numa solenidade, o senador é o senador, a senadora é senadora. Então, muitas vezes, a pessoa entrega o microfone para o senador para falar depois de mim. Às vezes, porque tem uma hierarquia. Quando você representa o seu estado, você fala por último. É muito comum eu chegar, ter um senador de fora, eles chegarem e entregar o microfone para mim. Eu não aceito. Eu disse, não. E aqui não sou eu, Lúcia Vane, aqui é a instituição que eu represento. Então vocês têm que me respeitar como tal. E assim você vai discordando daquilo que eles querem te levar a fazer. E é muito ruim você aquecer de uma situação que você não concorda, mesmo sendo seu aliado. Então, eu tenho um apelido aí no meio político, encrenqueira. Sabe, eu sou encrenqueira. Por que eu sou encrenqueira? Porque eu não concordo e não aceito. E essa questão que você reclama, que é o respeito, eles hoje me respeitam sim. Eu chego num lugar, eles sabem, e como eu sou encrenqueira mesmo, eles sabem que é melhor não mexer com a encrenqueira, então vou fazer direitinho. E assim você vai se tornando responsável por aquilo que você vai conquistando. A outra coisa que a gente tem muita dificuldade é palanque. Palanque é uma coisa que você se expõe, né? Você se coloca, você fala de improviso, muitas vezes você, conforme a emoção, conforme as coisas que acontecem, você pode falar alguma bobagem ali. Mas você treina. No começo, eles falavam, quando eu comecei minha carreira, eles falavam, botava todo mundo para falar. E eu era a única mulher no palanque. Eles me deixavam por último. O povo ia saindo. Aí eu comecei a melhorar o discurso. Quando o discurso foi ficando bom, aí eles me deixavam por último, mas o povo ia chegando quando eu começava a falar. Primeiro, que eu acho que era por curiosidade. Vamos ver o que essa mulher vai falar aí. Então, à medida que eu fui conquistando isso, que eu fui dominando o palanque, eu fui também adquirindo o respeito. Hoje eu não tenho nenhuma dificuldade de disputar com eles o palanque. Mas isso demanda muito esforço, muito trabalho e demanda principalmente você não aceitar a situação. Eles me chamam de encrenqueiro o tempo que eles quiserem, pode chamar. Porque eles são líderes. Se eles chegam numa reunião como essa aqui, eles gritam, eles falam, eles determinam, é líder. E se a gente fala e eu discordo, encrenqueira, para não chamar histérica, né? Porque quando nós tivemos lá as mulheres dos partidos mais à esquerda, elas são mais contundentes, elas são mais vibrantes. E elas agora no impeachment, elas ficaram totalmente, o Brasil inteiro estarrecido, porque achava que
A mulher não pode fazer aquilo. Eles podem fazer o que quiserem. Então, essa questão do respeito, eu acho que está principalmente na coerência, de você não aceitar aquilo que você não concorda. E você explicitar isso. Você não pode deixar passar. Não, deixa passar isso. Não, se cobra cada coisa que te ofender, que você sentir violentada, você tem que cobrar. Mesmo que isso seja antipático. Mas você tem que fazer. Não tem outra saída. Eu acho, pelo menos é a experiência que eu adquiri fazendo. Não é só com leitura, porque você lê uma coisa, mas você, a hora que está diante da realidade, você tem muitas dificuldades, porque várias coisas, a circunstância interfere no seu raciocínio, na sua agilidade de responder na hora certa. Mas é isso. É o conselho que eu posso dar, é esse, é coerência. É coerência de não ter medo de discordar. E concordar com aquilo que você acha que está certo. Agradecemos a senadora por aceitar nosso convite. Espero que essa conversa tenha esclarecido dúvidas de vocês. E até mais, Gel.